Amados irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta celebração. Para bem iniciarmos, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. A vocês que nos acompanham pelas redes sociais da Paróquia Santo Antônio da Boa Vista, sejam bem-vindos. Rezaremos nesta Santa Missa pelas seguintes intenções: pela ressurreição de Alex Ferreira de França, 1 mês de ressurreição, Eunice Ferreira de França, João Ferreira de França, João Barrageiro, Maria Teonília Quaresma Oliva, Jonival José da Silva, Jonival Gonçalves da Silva, Filomena Rodrigues Pereira, Maria da Conceição Antunes de Souza, Maicon Luiz Nunes Coelho, Carla Patrícia Nunes Coelho, Faustina Soares Lima, Joaquim Nunes Coelho, Pedrelina Martins de Souza, Geraldo Paulista, 7º dia de falecimento, Maria da Conceição, Edivaldo Mendes Pereira, Geraldo dos Reis Mendes Pereira, Miguel Rodrigues Cordeiro, Maria Rosa Pinheiro dos Santos, Manuel Ferreira de Souza, Maria Mercedes Rodrigues de Aguiar, Arnaldo Rodrigues Cordeiro, Gilson Novaes Pereira, pelas almas do purgatório, Carmelita Pereira da Silva, 2 anos de falecimento, Geraldo dos Reis Santos, Tarcísio Alves Silva, por todas as almas do purgatório, Alcides de Oliveira Neto, Alexandra Xavier, Maria Ivanilda de Oliveira, João Francisco Ramires da Silva, Pena, José Ferreira da Silva, Dora Madureira e Vanderlei Madureira. Em ação de graças a São Sebastião. Em ação de graças pela recuperação da saúde de Rubens Ferreira da Silva, Vim Ferreira, pelo aniversário de casamento de Letícia e Felipe, 1 ano, pela graça em conseguir um emprego, pela saúde de Patrícia Nocilene Silva Campos, pela saúde de Giovana Ferreira, pela saúde de Veralice Ferreira, pela vida de Luiz Fernando Oliveira, pelo aniversário de Júnior do Leite, por graças alcançadas a pedido de Ritinha, e pela paz e saúde da família Evaristo Guzmão. 4º domingo da Quaresma. Reconhecemos nos cegos de nascença a nascer no batismo como filhos e filhas de Deus, no Filho Jesus, para uma vida de bondade, justiça e verdade. Iniciemos nossa celebração cantando. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão.
porque só muito amor nos pode libertar. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o meu coração. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta celebração. Apresentemos diante desse altar do Senhor no quarto domingo da Quaresma, o domingo letário, o domingo da alegria, cada uma das nossas preces, o nosso coração, implorando a misericórdia e a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Iniciemos esta celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de Deus, nosso Pai, e do seu Filho próprio Jesus Cristo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo, que é perdão e misericórdia. Façamos as súplicas do seu perdão e da sua misericórdia, reconhecendo as nossas faltas, mas também a bondade e o amor de Deus por cada um de nós. Senhor, que enviastes não para condenar, mas para perdoar. Tende piedade de nós, que eleison, que Cristo que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo é eleição, Cristo é Senhor, que muito perdoais a todo aquele que muito ama, tende piedade de nós. Que eleição, que Deus eterno e todo-poderoso, que é rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Mais uma vez te convido a apresentar diante desse altar o motivo pelo qual você vem celebrar a sua ação de graças, a sua súplica, o seu pedido de perdão a Deus, enfim, as intenções que você traz no seu coração, na certeza de que Deus é bom e haverá de nos ouvir nesse dia. Ó Deus, que por vossa palavra realizais de modo grande e admirável, de fato reconciliais o gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao vosso encontro das festas que se aproximam, e cheio de fervor, exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina com o Pai e o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Liturgia da Palavra. Com sua unção, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É a divina força que o batismo nos dá. Atentos ouçamos.
Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem, para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os teus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Elibe e disse consigo: certamente é este ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez-lhe seus 7 filhos à presença de Samuel. Mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos. Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de formosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te, ungiu. É este. Samuel tomou chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra de seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa
bem à vista do inimigo. Como o óleo vosso diz minha cabeça, e meu cálice transbordar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me faltará coisa alguma. Felicidade todo bem, onde seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me faltará coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me faltará coisa alguma. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerne o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada. Antes, desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizê-lo. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz. E tudo que é manifesto é luz. E por isso que se diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Pois eu sou a luz do mundo que nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Amém, irmãos. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, ao passar ali, Jesus viu um homem cego desde o seu nascimento, cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou sobre os olhos do cego, e disse-lhe: vai lavar-te naquela piscina Siloé, que quer dizer a piscina do enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo,
dizia: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. E outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então os fariseus o homem que se tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito a lama e aberto os olhos do cego. Então, de novo, perguntaram os fariseus como tinha ele recuperado a vista. Respondeu-lhes: ele colocou lama sobre meus olhos e foi lavar-me, e agora eu vejo. Disseram então alguns fariseus: este homem não vem de Deus, pois ele não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia essa divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: é um profeta. Os fariseus então disseram: tu nascestes todo em pecado, e agora está podendo ensinar a nós? E expulsar o homem da comunidade. Jesus soube que o homem tinha sido expulsado, encontrou-no e perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, e aquele que está falando contigo. Então o cego pôde exclamar: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante do próprio Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Queiram se assentar. Amados irmãos e irmãs, povo querido de Deus, estamos reunidos mais uma vez para meditarmos a Santa Palavra de nosso Senhor, que é dirigida a cada um de nós. Nos relatos bíblicos que nós vemos nesta liturgia de hoje, nosso Senhor nos apresenta então uma realidade da cegueira espiritual e conclui esta liturgia então mostrando a cura de um homem cego desde o seu nascimento, desde que ele nasceu. E perceba que esses relatos bíblicos que nós temos visto ao longo desses dias, todos eles convergem para que nós possamos crer que Jesus ele quer abrir os nossos olhos, para que a gente possa então desvendar-nos da cegueira espiritual e vermos a Deus face a face, e vermos a sua vontade diante da nossa própria vida. E uma vez conhecendo a sua vontade, podemos cumpri-la também em nossa própria vida. A liturgia de hoje, a igreja ela celebra o domingo letário, é o quarto domingo da quaresma. Essas são as duas ocasiões em que a igreja se cobre de paramentos rosa, dando então uma certa pausa na penitência, para que nós possamos meditar que uma grande alegria ela já está muito próxima de nós. Perceba que a Páscoa está se aproximando e nosso Senhor ele quer curar os olhos aos cegos. E nessa liturgia, então, na versão mais longa desse Evangelho, nós vamos ver que esse cego ele passa por 3 estágios da compreensão de quem é Jesus. E talvez nós também passamos por esses mesmos estágios que esse cego ele passa ali. Primeiro, aquele cego, ele começa a conceber Jesus como homem. Então, nos primeiros relatos, quando ele dirige a Jesus, ele dirige dizendo quem é esse homem. Mas, posteriormente a isso, quando os fariseus então interrogam a ele sobre esta cura, e agora nós já vemos nessa versão mais breve desse Evangelho, nós já vemos quando pergunta quem é Jesus, aquele cego então diz que Jesus é um profeta. E posteriormente, já no final desse Evangelho, quando Jesus vai procurar esse cego que foi expulso da sua comunidade, ao conversar com ele, agora o cego chama Jesus de Senhor, ou seja, Jesus já é Deus. Esse mesmo estágio de crescer na fé que esse cego ele passa, todos nós também passamos. Então todos nós somos convidados a crescer na compreensão de nossa fé de uma maneira um tanto racional, fazendo o mesmo caminho que fez esse cego. Então perceba bem que ali, muito mais do que uma cura física, Jesus então está abrindo os olhos daquele cego para uma visão espiritual das coisas. E sabe qual é o nosso mal? Muitas vezes nós temos uma tendência de termos um olhar muito natural para as coisas.
e de modo especial para aquelas coisas que nos acontecem. E nosso Senhor nos pede sempre que nós tenhamos esse olhar sobrenatural para todas as coisas que de fato nos acontecem. E é justamente isso que ele faz com esse cego hoje. E quando vai fazendo esse cego crescer nessa compreensão de fé, então, o que faz Jesus? Que ele chegue ao grau máximo da fé, de compreender que Jesus, Ele é Deus. Então, esse mesmo crescimento na fé, todos nós católicos também somos convidados a termos essa mesma compreensão de por que nós cremos, por que nós somos cristãos, por que somos católicos. Nem todas as pessoas se fazem essa pergunta. Nem todas as pessoas estão interessadas em ter uma convicção muito firme da fé que ela professa. E a isso basta perguntar às pessoas que nós encontramos, né? Por que você é católico? Por que você resolveu crer em Jesus, que Ele de fato é Deus? E a resposta vai ser um tanto simplória muitas vezes. Ora, eu sou católico porque a minha vovozinha era católica e ela gostava de levar muita gente na igreja, então aprendi a ser católico. Essa pergunta não tem nenhum fundamento na razão, e tão logo, se você sustentar a sua fé nesse fundamento, você vai haver de cair, você vai haver de fracassar na sua fé. Há outros que dizem: ah não, eu sou católico porque eu me sinto tão bem lá, é tão bom ser católico, é tão bom estar com as pessoas. Este fundamento pelo qual você crê, ele é tanto simplório, e tão logo você vai haver de fracassar. Outros haverão de dizer: ah, eu sou católico porque, sei lá, recebi o batismo, fiz a primeira Eucaristia, fui crismado, foi lá que eu nasci e lá eu vou morrer. Alguns, quando perguntam, você não quer mudar de igreja? Não. Eu nasci católico e vou morrer católico. E dizem isso como jargão, mas não como quem tem convicção da sua fé. Só que isso é um problema. Católico que é muitas vezes inocente nesse sentido, ignorante, é um futuro alvo dos protestantes. É uma pessoa que tão logo pode fracassar na sua fé. E se nós cremos, nós temos que saber as razões pelas quais nós cremos. Se nós cremos que Jesus é Deus, nós temos que apresentar as razões, e agora eu digo, racionais, pelas quais nós cremos nessas coisas. Só que o católico nem sempre não está interessado em estudar acerca dessas coisas. Nós preferimos muitas vezes parar em nosso comodismo e dizer: sou católico e vou morrer católico. Só que nós temos que crescer nessa compreensão de nossa fé, de modo que fiquemos de tal modo convencidos daquilo que nós professamos, que nada nem ninguém poderá nos furtar esta fé, que nada nem ninguém poderá nos roubar essa doutrina que nós acreditamos que é sagrada e que é verdadeira. Certa vez perguntaram a um autor chamado Chester o motivo pelo qual ele era católico. Ele então respondeu: olha, existe 10.000 razões pelas quais eu poderia te dizer que eu sou católico, mas uma só é fundamental: o catolicismo é verdadeiro. A partir dessa afirmação desse autor, nós chegamos a compreender então que a nossa fé, nós não a cremos porque nos sentimos bem aqui. São os protestantes que são assim. Hoje eu estou nessa igreja e me sinto muito bem aqui, mas amanhã talvez eu estarei em outra igreja e vou me sentir muito bem lá. E há pessoas que inclusive mudam de igreja na medida que são bem acolhidas ou mal acolhidas. E não deve ser assim o fundamento de nossa fé. Nós devemos crer porque estamos convencidos de que a nossa fé, ela é verdadeira. E para isso nós então devemos fazer uso de tudo aquilo que a igreja nos apresenta. E é esta compreensão então que Jesus procurou dar àquele cego. Primeiramente estava que ele era homem, fez com que ele pudesse perceber que ele era profeta e posteriormente compreender que ele era o próprio Deus. E o que acontece então com esse cego? O que acontece com esse cego é a mesma coisa que deve acontecer com cada um de nós agora nesta quaresma. Os nossos olhos espirituais, eles devem se abrir para a realidade que nos circunda, para aquilo que ameaça a nossa condição da nossa própria vida, ou para aquilo que ameaça a nossa própria salvação eterna. Diz Santo Afonso Maria: tremiam os santos ao pensar em sua salvação eterna. Tremia o padre Signério, que acordava durante a noite chorando e exclamando: será que vou me salvar? Será que vou me condenar? Tremia o padre Antônio Bertini,
que ia ao seu confessor confessar os seus pecados, e ao final daquela confissão dizia: e aí, Padre, o que me diz? Eu haverei de me salvar ou vou me condenar? E Santo Afonso então complementa: e os pecadores hoje em dia, no entanto, eles vivem em estado de condenação, e eles dormem, e eles riem, e eles se divertem. Se nós soubéssemos nessa quaresma como é a nossa alma em estado de pecado mortal, nós não teríamos uma noite de repouso, porque a nossa alma, ela corre perigo. E quando Jesus cura esse cego, então, Ele quer dizer a cada um de nós que quer abrirmos nosso olhar espiritual para compreendermos a vida tal como ela é. E tem católicos inúmeros que pararam então nesse consenso, né? De acharem que Deus é misericórdia, Deus é perdão e eu certamente me salvarei. Não é bem assim. Lucas 23, 43. Os apóstolos fazem a pergunta fundamental: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Esforçai-vos, porque muitos tentarão e não conseguirão. Então Jesus dá a letra para os apóstolos, Ele dá um caminho para que eles pudessem compreender que os seus esforços rumo à salvação eterna deveriam ser muito maiores do que eles pensavam. A quaresma da igreja, então, ela nos traz esta realidade de compreendermos que nós somos pó, ao qual iremos voltar, e nós não temos muito tempo para buscar a nossa salvação. Nós não temos muito tempo para fazer a vontade de Deus. Minha gente, a nossa conversão não é coisa de semana que vem. A nossa santidade não é coisa para o outro ano, mas é coisa precisa para esse tempo, para agora. Então, quando Jesus, nesse Evangelho, nos mostra a cura daquele cego, Ele mostra basicamente aquilo que Ele quer fazer em nossa própria alma. Fortuny, ele dizia que o maior mal do século, talvez, e o maior pecado que existe é a falta de consenso em relação àquilo que é pecado. Nem todas as pessoas estão tanto convencidas de que elas estão em pecado. Nem todas as pessoas estão tanto convencidas de que elas não agradam a Deus. Nem todas as pessoas estão convencidas de que talvez as suas ações, as suas atitudes, elas não condizem com a vontade de Deus para as nossas próprias vidas. E é isso, basta muitas vezes nós fazermos pregações um tanto simplórias e as pessoas logo escandalizam. Basta nós anunciarmos aquela indústria cultural que chega em nossa casa por meio das músicas, dos filmes, das novelas, das modas, e tão logo as pessoas se escandalizam. Já ouvi inclusive pessoas saírem da igreja depois de uma pregação dizendo: ora, então se for dessa maneira, poucos irão se salvar. Acertou, miserável. Jesus já respondeu isso em Lucas 23, 43. Poucos se salvarão. Isso quem diz não é um padre, não é um missionário, não é um diácono. Isso quem diz é a palavra santa de nosso Deus. E por que poucos vão se salvar? Porque perceba que as pessoas hoje em dia, elas até possuem uma fé um tanto sentimental, mas essa fé não compromete a vida dessas pessoas. Essa fé não leva com que as pessoas possam reconhecer, como São Paulo na segunda leitura, que muitas vezes elas estão envoltas em meio às trevas. Minha gente, quero apresentar aqui agora coisas muito concretas que nós poderíamos então abrir os olhos e percebermos que nós somos sim muito cegos. Perceba bem, muitas vezes nós achamos um tanto normal, natural, o fato de nossas crianças entrarem para aquele chamado TikTok e ficarem ouvindo dancinhas, musiquinhas e de fato sensualizar o seu próprio corpo. Ninguém, poucas pessoas levantam uma pauta que denuncia esta realidade, mas muitos pais confiam nas mãos dos seus filhos um celular em que as letras cujo os seus filhos menores de idade ouvem, elas são, e aqui eu quero dizer claramente, pornográficas. Muitas vezes nós reunimos em nossas famílias para fazer um churrasco, ligamos o som ali em um CD, em uma música cuja letra faz apologia ao adultério, à traição, à bebedeira, à droga, e nós ouvimos essas coisas como quem?
está reunido em família e família cristã. Sabe o que é interessante hoje em dia? É que nós nem precisamos denunciar o pecado para pessoas mundanas, não. Nós denunciamos o pecado para pessoas que, na sua teoria, são católicas. Muitas pessoas que estão em nossas igrejas todo domingo, muitas pessoas em comum que conversam, que servem pastorais, fazem uso dessa indústria cultural, que trazem coisas contrárias aos nossos valores. E nós achamos isso um tanto natural. E pouco importamos se as nossas crianças estão sendo sensualizadas. E pouco importamos se as modas hoje em dia, elas de fato passam para as pessoas mais do que a imagem do pagão, do que de um cristão. E quando eu prego sobre essa realidade, quantas pessoas não me escandalizam? Quantas pessoas não falam, nossa, ele é radical demais? Mas bom, terá sido radical a palavra de Deus? Terá sido radical o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua palavra que nos pede para que nós sejamos santos, não de uma maneira medíocre, mas como o próprio Pai Celeste é santo? Então veja bem, que isto se apresenta hoje em dia em nossos lares. Temos hoje em dia, em fácil acesso em nossas casas, aquelas novelas, né? Aquelas novelas que muitas vezes pregam valores que nós nem mesmo concordamos com eles. E nós deixamos com que a nossa família, com que a nossa casa, com que os nossos filhos consumam esse conteúdo. E consequentemente formam a sua mentalidade dessas crianças. Hoje em dia nós vemos algumas crianças com conversações que mais parece a conversa de um adulto do que a conversa de uma criança. E de um adulto pagão, inclusive. E nós achamos isso um tanto natural. Nós vemos o nosso menininho, a nossa menininha, xingar palavrão, mandar outro ir para não sei aonde, e nós damos risadas, porque nós percebemos que eles começaram a se comportar como um adulto, e um mau adulto realmente. Nós concebemos que nós podemos então usar modas imorais e modestas, que mostram o nosso corpo, que de fato sensualiza aquilo que somos, e nós achamos isso um tanto natural. E agora eu te pergunto, terá sido então não verdade isso que Jesus diz quando diz que poucos haverão de se salvar? Então perceba que esta escama em nossos olhos, assim como esteve nos olhos daqueles cegos, estão realmente cobrindo os nossos olhos. Nós não mais enxergamos o que é o pecado. Há muitas pessoas que tantas vezes acorrem até nós na confissão, e quando elas chegam, elas dizem, olha, eu nem sei o que eu vou pecar, o que eu vou confessar, eu sei que eu tenho pecados. Aí a pessoa começa mais que descrever as suas virtudes do que os seus pecados. Olha, padre, eu não falo mal de ninguém, eu venho na igreja todo domingo, eu rezo muito, eu não desejo mal a ninguém, Deus me livre, rezo o rosário com Frei Gilson. Veja só, as pessoas têm dificuldades de apontar os seus pecados. Elas não sabem os seus pecados. E às vezes nós ficamos mentalizando a linha. Nossa, que pessoa santa, né? Olha só, ela só fala mal da vida dos outros. É só isso que ela faz. Nossa, ela só tem pensamentos um tanto maldosos, desonestos. É só isso que elas fazem. Mas sabiam que as pessoas raramente nos confessam que ouviu uma música profana, que disse palavras imorais, que assistiu um filme, uma novela imoral? Elas não dizem sobre essa realidade. Raramente as pessoas se confessam acerca das modas imorais que elas possuem. Terá sido isso radical? Certamente não é radical. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima e diz aos pastorinhos, virão modas que irão ofender muito ao nosso Senhor. Não ofendam mais a Jesus, pois ele está suficientemente ofendido. Então Maria sempre procura abrir os nossos olhos para esta realidade. E nós vemos ainda mais, diz de algumas realidades próprias de nossa conjuntura familiar. Agora eu quero dizer algo de nossa conjuntura eclesial. Veja só o quão cegos nós estamos. Muitas vezes vamos nas comunidades rurais celebrarem com eles festas de padroeiro, e quando acaba as pessoas dizem assim para a gente,
Depois da celebração, então, nós temos ali fora da igreja a festa de São José. Dá vontade de dizer assim, a festa de vocês, porque a de São José acabou com a bênção final. Aí o que vem a ser esta festa de São José, que acontece no espaço externo das nossas igrejas? Vem a ser músicas imorais, danças obscenas e bebedeiras, que inclusive são vendidas pelas nossas comunidades católicas. Como nós vamos evangelizar as famílias para que não entrem no vício do álcool, se as nossas comunidades católicas vendem bebida alcoólica? Eu não concordo com isso e não posso concordar com isso. Mas perceba que a realidade da nossa paróquia, ela precisa urgentemente ser modificada. Não com o nosso sermão, não com nossa decisão, mas com o nosso próprio testemunho de vida. Se nós pregamos que as famílias devem ficar livres dos vícios, que sejamos nós os primeiros a propagar esta realidade. Se nós pregamos que as famílias devem ser mais santas, que sejamos os primeiros a desligar aqueles produtos da indústria cultural que tem pregado para as nossas famílias uma família que não é cristã. Existe uma única família que é modelo para nós, é a família do próprio Jesus, é a família daquela Nazaré, porque lá eles tinham Jesus no centro das suas vidas e honrava de todo o nosso coração. Perceba que talvez o que essa liturgia de hoje ela quer de nós é que possa cair então aquelas escamas do nosso olhar espiritual, que nós possamos compreender. Talvez nós não estamos tão próximos do céu assim como nós pensamos. Ir para os céus é muito mais do que vir à Santa Missa. Ir para os céus é muito mais do que comungar. Nós precisamos urgentemente deixar com que a palavra de Deus ela possa tocar profundamente a nossa vida. Eu já disse sobre essa realidade aqui inúmeras vezes, que é o fato de nossa igreja católica ela ter uma má fama. E tem má fama com bons motivos para isso, inclusive. E por que a nossa igreja católica tem a má fama de ser relaxada, de pode tudo, pode ouvir música profana, pode dançar forró, pode vestir roupas imorais? Por que essa realidade? Porque eu lamento informar a vocês, a nossa igreja existe uma parcela muito maior de maus católicos do que de bons católicos. Então é grande esta parcela que quando uma mocinha de nossa igreja se converte e ela começa a vestir roupas decentes, ela é confundida lá fora com uma protestante, com uma evangélica. Por quê? Porque nós, católicos, não damos testemunho da decência, da pureza, da castidade. A castidade, que é o 6º mandamento, não se peca por ela só por relação sexual, não, tá bem? Se pega contra ela com palavras, com olhares, com pensamentos alimentados e inclusive com as vestes imorais que tantas vezes nós propagamos aos outros. Temos que entender que uma vez em que nós escolhemos ser cristãos, haverá muita coisa que não convém mais a nós. É dura esta palavra? É dura, mas é evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensamos a Jesus por meio desta liturgia de hoje, a graça de que os nossos olhos, eles possam se abrir para esta realidade. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, disse àqueles pastorinhos: se os homens soubessem o que é a eternidade, eles fariam de tudo para mudar de vida. Minha gente, a Páscoa só será Páscoa a partir do momento em que nós chegarmos lá, renascidos para uma vida nova. A Páscoa só será Páscoa se eu estiver decidido a deixar para trás a minha vida velha e viver agora com nosso Senhor Jesus Cristo. Chega de uma Páscoa que é somente litúrgica. Chega de um Natal que é somente litúrgico. Deixemos que Jesus habite nossos corações e que, consequentemente, Ele transforme a nossa vida. Quero finalizar com isso. Hoje nós vemos 3 estágios, então, na conversão desse século. E eu quero apresentar, então, 3 estágios cujos nós cristãos passamos logo após a nossa conversão.
Existem então três dilemas que nós enfrentamos após a nossa conversão, e estas coisas elas mostram para nós se nós somos cristãos verdadeiros e nossa conversão é verdadeira ou não é. O primeiro estágio que você vai ter que enfrentar após a sua conversão, quando ela é autêntica, é a zombaria das pessoas. Eles vão começar a rotular você de beato da igreja, que você está perdendo tempo rezando, que você está exagerando nas suas orações e tantas outras realidades. Então o mundo, seus amigos, a sua família, as pessoas da sociedade começarão a zombar de você. Se é autêntica a tua conversão, isso vai acontecer. Então você vai ter que passar por inúmeras realidades como esta, de enfrentar a calúnia, a perseguição e essa zombaria do mundo. E eu passei por isso quando eu decidi me converter para a Igreja Católica. A minha família, que era inteiramente protestante, começou a nos caluniar, a zombar de nós. Olha lá os que adoram o gesso, olha lá os que têm Maria como deusa. E meu pai que dizia: eles rezam demais, vão ficar loucos. Começavam a nos taxar dessa realidade. Então, mas não se preocupe, porque esse estágio da zombaria, ele é apenas o primeiro estágio da sua conversão. Posteriormente a esse estágio da zombaria, virá então a repulsa, o ódio contra a sua vida. Se é autêntica a tua conversão, o mundo vai começar a de fato repulsar a você, a odiar a você. Isso é profecia do próprio Evangelho. Diz Jesus: assim como o mundo me odiou, odiarão também a vocês. Desconfie quando vocês são bem acolhidos em qualquer grupo da sociedade. Desconfie quando em qualquer lugar que você chega, as pessoas se sentem muito à vontade para dizer coisas imorais, para provocar a vida do outro, para cometer pecados na sua frente. Porque qual é a atitude que eles deverão ter com você? É que o cristão, quando a sua conversão é autêntica, onde quer que ele chega, as pessoas têm uma repulsa contra a sua vida. As pessoas não querem que ele faça parte daquilo, porque o cristão ele é um incômodo. O tempo todo ele lembra as demais pessoas da realidade do pecado. O tempo todo ele lembra as pessoas que elas devem se preocupar com a salvação de sua alma. O tempo todo ele lembra as pessoas que elas não estão agradando a Deus. E as pessoas não querem mais ficar com você, porque a consciência delas, ela pesa muitas vezes. Então, às vezes, quando você começar então a dizer as coisas de Deus, a falar sobre as coisas do alto, elas vão mandar você parar de falar e não vão querer te ouvir. A repulsa é o segundo estágio da tua conversão. Mas não se preocupe, vem agora o terceiro e último estágio. Depois de terem zombado de você, depois de terem de fato repulsado a você, odiado a sua vida, as pessoas irão perceber que você se manteve muito firme nesse propósito. Não é fogo de palha a sua conversão. Não é só um disse que eu me converti à sua conversão. Elas vão perceber que depois de anos, você se mantém firme nos seus valores. E sabe o que vai acontecer? Essas pessoas vão começar a respeitar a você. Ainda que elas não concordem com aquilo que você disse, ainda que elas não concordem com a maneira que você vive, elas haverão de respeitar a você, porque elas veem verdade na sua vida. E agora eu quero te perguntar, qual estágio você está? É a zombaria? É o ódio contra a tua vida? Ou é o respeito? E se talvez você não esteja em nenhum estágio, eu lamento te informar, a tua conversão ainda não é autêntica. Uma vez uma pessoa chegou a mim e falou: nossa, no meu trabalho eles falam tantas coisas impuras, imorais, falam tanto pecado contra a castidade, e eu me sinto incomodada lá no meio daquelas pessoas. E a minha pergunta foi: e por que as pessoas se sentem tão à vontade assim para dizer coisas imorais perto de você? Talvez o teu testemunho ele não seja autêntico ainda, porque o dia que for, as pessoas haverão de respeitar a você. Gente, nós cristãos e a fé que nós professamos não é uma camisa que nós colocamos apenas aos domingos, não é uma veste, não é uma coisa de acaso, mas é algo que está intrínseco em nossa vida. A fé que nós professamos, ela está tão dentro de nós
e tão ligada à nossa vida, e quando alguém, quando alguma pessoa encontra conosco, imediatamente ela encontra com o cristão. São José Maria Escrivá dizia que seja de tal modo a sua conversação que as pessoas ao te encontrarem possam dizer: este lê a vida de nosso Senhor próprio Jesus Cristo. Mas muitas vezes não é assim. Então perceba que a nossa conversão, a fé que nós professamos, ela está muito ligada à nossa vida. Vejo muitas pessoas que, em meio às suas coisas, aos seus trabalhos, em meio à sociedade, às vezes encontram muitas pessoas para caluniar a igreja, para difamar a nossa fé, para dizer coisas contra Cristo, contra a igreja, contra o Papa, contra Maria, contra Deus. E sabe o que mais me choca nesses relatos? É o fato das pessoas receberem estas críticas, esses ataques, de uma maneira muito passiva, de uma maneira muito tranquila. Nossa, fulano falou que a minha igreja é a prostituta. Nossa, fulano falou que a minha igreja só quer saber de dinheiro. Fulano falou que o Papa é o anticristo. E acolhe isso na maior normalidade e tranquilidade. Minha gente, quando nós somos católicos de verdade, o ataque à nossa fé católica é um ataque pessoal a cada um de nós. Nós ficamos ofendidos quando alguém ataca o Papa, a Virgem Maria ou a nossa igreja, porque é como se atacasse a nós mesmos. E se você não se sente assim, então não tenho a dizer que você não tem um sentimento de pertença e você ainda não é um católico ideal ainda. Pois alguém que nos ataca, a nossa fé, nos ataca pessoalmente. E nós não podemos concordar e nem aceitar com muita paz tudo isso. Dizia um santo do México, quando foi para a guerra, que quem sou eu se não me levanto para defender aquilo que eu acredito? Quem é você quando não defende a sua fé? Quem é você quando nega os seus valores? Quem é você quando nega o próprio Cristo? E nós seremos cobrados disso. A palavra nos diz: aqueles que me rejeitarem aqui na terra, diante do meu Pai que está no céu, eu também haverei de rejeitar a cada um deles. Não temamos esse martírio que é o martírio do ridículo. Não temamos esse martírio que é o martírio da calúnia. Enfrentemos de peito aberto, pois felizes de vós quando vos caluniarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, pois grande será a vossa recompensa no reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos de pé nesse momento e professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob nossos braços, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Com muita confiança na bondade divina, apresentemos ao bom Deus as nossas preces. Dai à Igreja viver como filha da luz, a iluminar para a humanidade o caminho que nos leva até vós, rezemos. Dai-nos praticar o bem, única realidade que nos identifica como vossos filhos e filhas, rezemos. Ó Pai, derramai em nós o vosso Espírito. Dai-nos crescer sempre no batismo, na identificação com o coração e atitude de vosso Filho Jesus, rezemos.
Ó Pai, derramai em nós o vosso Espírito. Rezemos por cada um de nós, para que nesta quaresma alcancemos a nossa conversão pessoal e, consequentemente, possamos tocar a vida de muitos pelo nosso testemunho. Rezemos ao Senhor. ó Pai, derramai em nós o vosso Espírito. Ouvi, ó Pai de bondade, as preces que nós vos apresentamos hoje, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados, façamos o nosso ofertório. Recebe, Deus amigo, estes dons que a ti trazemos, e felizes entre todos, a partilha nós faremos. Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho, uma vez mais, um só corpo nós seremos, com Jesus inteira paz. Recebe, Deus amigo, nossos pés, nossos braços, e encontram na unidade o lamento do cansaço. Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho, uma vez mais, um só corpo nós seremos, com Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, os projetos que alimentam o convívio e o respeito entre os povos que se enfrentam. Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho, uma vez mais, um só corpo nós seremos, com Jesus e pela paz. Recebe, Deus amigo, os esforços do teu povo, que trabalha com carinho para criar um mundo novo. Ó Deus Pai, a ti trazemos pão e vinho, uma vez mais, um só corpo nós seremos, com Jesus e pela paz. Orai, irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, o nosso sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa igreja. Senhor, apresentamos com alegria esses dons, remédio de eterna salvação, pedindo suplicantes que possamos venerar de forma digna e os santifiqueis para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso, pelo mistério da vossa encarnação, Jesus conduziu a luz da fé, a luz do fé dos homens, a humanidade que caminhava nas trevas, e elevou como filhos e filhas à dignidade os nascidos da escravidão do pecado, fazendo-nos renascer das águas do batismo. Por isso, com todos os seres terrestres e celestes, adorando, nós entoamos um cântico novo, e nós, os anjos do céu,